tarde. Eu sou Ana Basílio, sou repórter da Carta Educação. Estamos começando agora mais um Direto da Redação, que é parte do novo projeto editorial, né, e digital da revista Carta Capital. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né, também aos sócios que conseguiram mandar suas perguntas previamente pelo sócio Carta Capital. E também quero agradecer a presença do Daniel Cara, que é o nosso convidado de hoje. Daniel é coordenador da campanha nacional pelo Direito à Educação. E hoje o convite é para a gente falar um pouco dos 3 anos da aprovação do Plano Nacional de Educação, né, Daniel? Que completa-se agora no próximo 24 de junho. Exato. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua leitura desses 3 primeiros anos do PNE. Bom, em primeiro lugar, quero mandar um abraço a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite, Ana, Carta Capital. O balanço dos 3 anos do PNE é um balanço preocupante. A gente costuma dizer em ciência política que uma política ela depende do desempenho de trajetória, ou seja, para que dê certo a política precisa começar muito bem, precisa começar mobilizando a sociedade, mobilizando os atores governamentais, os governos precisam se orientar por essa política e não é o que acontece com o Plano Nacional de Educação. Ele é um plano importantíssimo, reconhecido internacionalmente, né? A gente vem agora de uma atividade em Genebra, na Organização das Nações Unidas, na sede de Genebra. Então, todos os países reconhecem o Plano Nacional de Educação, consideram um documento importante, porém, o Brasil, que é o país que cria essa legislação, não cumpre com o Plano Nacional de Educação. O descumprimento do plano vem desde 2015, né? Agora ele se intensifica em 2016 e 2017. E a realidade é que se a gente não alterar radicalmente a maneira como o Plano Nacional de Educação é tratado pela União, Governo Federal, Estados e municípios, é que o resultado é que o Brasil vai continuar muito distante de garantir o direito à educação pública, gratuita e de qualidade para a sua população. Perfeito. E Daniel, quando a gente olha para o primeiro biênio, né, que teve a avaliação das metas do primeiro biênio, a gente já vê que o PNE não alcança o cumprimento já em 2014, 2016, né? Como, por exemplo, a universalização da educação infantil na pré-escola, né, a universalização do atendimento escolar dos jovens de 15 a 17. Então, eu queria que você falasse um pouco o que falta, de fato, para o cumprimento dessas metas. Por que a gente não consegue avançar? Sim. Bom, são 2 questões, né? A política ela depende de 2 fatores fundamentais da política pública, né? No caso, o Plano Nacional de Educação. É preciso que o governo se oriente para o cumprimento dessa política, então que todo o planejamento do Ministério da Educação, das secretarias estaduais, da Secretaria do Distrito Federal e das secretarias municipais de educação devem ser orientados pelo cumprimento do Plano Nacional de Educação, ou seja, ele tem que ter prioridade de gestão, chamar a atenção da gestão, e mais do que isso, eu preciso ter essa prioridade e eu preciso ter o combustível para a realização da política, que é o orçamento público. O caso da pré-escola é um caso clássico. O Brasil poderia ter universalizado a pré-escola. A demanda de universalização da pré-escola ou para a população de 4 a 17 anos, né, que tem educação obrigatória, é uma obrigação do Estado e da família. No âmbito do direito, nós chamamos isso de direito constitucional subjetivo, ou seja, é algo que não pode ser negado para as pessoas. Então, o acesso à educação dos 4 aos 17 anos não pode ser negado. E a pré-escola poderia ter sido universalizada se desde 2009, quando tem essa emenda à Constituição, e depois o Plano Nacional de Educação, que reforça a emenda à Constituição 59 de 2009, que é de 2014, o Plano Nacional de Educação, se desde esse momento as gestões públicas de fato desejassem cumprir o Plano Nacional de Educação e reservassem o recurso necessário para isso, certamente hoje nós teríamos a pré-escola universalizada. Como a educação é uma maratona, não é corrida de 100 metros, universalizar a pré-escola para essa geração significa que essa geração, quando chegar no ensino médio, ela vai ter melhor trajetória educacional, vai ter melhor desempenho educacional, vai ter mais capacidade de ler o mundo, ou seja, vai ser uma geração com melhores condições de dar conta das necessidades do país. Então, não cumprir o Plano Nacional de Educação, não dar o recurso necessário para o cumprimento do Plano Nacional de Educação significa colocar em risco não só o futuro, mas também o presente do país. Perfeito. E quando você fala de orçamento, né, a ideia, na verdade, essas metas todas do PNE, o financiamento acho que é uma das metas talvez mais importantes, porque ela alicerça todo o cumprimento das demais, né? Sim. Mas isso foi previsto já pensando só no Fundeb, ou o Fundeb hoje, com a participação que nós temos de complementação da União, mais, né, estados e municípios, já não daria conta? Bom, então, o Fundeb é um fundo essencial, também é uma política pública muito reconhecida no mundo, né? O Brasil tem sido um país que construiu uma trajetória de muito reconhecimento internacional, porém
no âmbito nacional as coisas não andam como deveriam. O Fundeb hoje é um fundo que financia 40 milhões de matrículas, tem uma participação da União de 10%, então a União, além do que os estados e os municípios colocam, a União complementa com mais 10% de recursos, isso dá ao todo 130 bilhões do fundo, a União participa com cerca de 13 bilhões. Porém, o Fundeb é uma política insuficiente para garantir a qualidade da educação. Se o Fundeb fosse suficiente para garantir a qualidade da educação, e muitas vezes o governo federal tem dito que o Fundeb é um mecanismo suficiente para o financiamento das matrículas, não é. Se o Fundeb fosse suficiente, desde 2007, quando ele está em vigor, a gente já teria uma educação pública de qualidade no Brasil. Não é o que acontece. O que nós estamos lutando agora no Congresso Nacional? O Fundeb é o único instrumento de financiamento público de políticas públicas que está fora do teto dos gastos da Emenda Constitucional 95 de 2016. Essa foi uma luta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e um trabalho importantíssimo da equipe técnica, né, dos consultores legislativos do Congresso Nacional, que conseguiram preservar o Fundeb. Então, embora o Fundeb hoje, o Fundeb atual, não tenha capacidade de garantir qualidade da educação, é possível que o próximo Fundeb consiga isso, caso ele permaneça fora do teto e o recurso do Fundeb aumente. O que nós precisamos para garantir o Fundeb com qualidade? Nós precisamos fazer com que o Fundeb saia de um patamar de 10% da complementação da União para um patamar de 50%. Para o internauta ter ideia do que isso significa, hoje, a cada R$1 investido por estados e municípios, a União coloca 10 centavos. Se ela colocar 50 centavos, a gente já começa a conseguir garantir um padrão de qualidade e o Fundeb passa a ser um veículo importantíssimo para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Hoje, essa é a nossa chance, é melhorar o novo Fundeb. Perfeito. A gente também acompanha bastante o trabalho de incidência, né, da campanha nacional e uma forte incidência de vocês foi pelo CAC, né, que é o custo aluno qualidade inicial. Eu queria que você falasse um pouco, quando você diz, né, do CAC, você fala que se inverte um pouco essa lógica de financiamento, né, que não é só para manter o que tem, mas é também para considerar novas matrículas, né. Como é que a gente está em relação ao CAC? Queria que você desse uma situada como é que a gente está, né, na implementação, se a gente caminhou ou se não, e o que de fato o CAC vai trazer de positivo para a educação, e como também que a gente, uma vez iniciado o CAC, né, como é que a gente garante, ele pede mais orçamento também? Pede mais orçamento. É importante sempre frisar, né? O recurso que existe hoje na educação não é capaz de garantir matrícula com qualidade. E o direito à educação ele só se realiza com acesso, com matrícula e com matrícula que garanta a qualidade. Quer dizer, a criança precisa entrar na escola e precisa aprender na escola. E aprender tudo aquilo que significa a apropriação da cultura, né? Tudo aquilo que o homem produziu em termos de conhecimento, ciências, artes, esportes, valores. Quer dizer, a criança precisa ter acesso a isso. A criança, adolescente, o jovem e o adulto que não completou também a educação básica. Bom, dito isso, o que é o custo aluno qualidade inicial? É uma tentativa de garantir que toda escola pública brasileira tenha um padrão mínimo de qualidade. O que é o padrão mínimo? O professor recebendo o piso do magistério, que é um valor que gira em torno de R$2.000 por uma jornada de 40 horas. O professor tendo possibilidade de ter uma política de carreira, porque não basta ele receber o piso, ele tem que ter horizonte. Caso contrário, ele deixa de lecionar na rede pública de ensino. Precisa ter formação continuada, porque hoje os professores precisam continuamente aprender, quer dizer, sempre foi assim. A sociedade, como uma sociedade do conhecimento, exige cada vez mais a aprendizagem contínua do professor. É preciso adequar o número de alunos por turma, e esses são os fatores mais onerosos da composição do custo. Agora, só isso não basta, é preciso dar condições de trabalho. Então, os professores têm que ter escolas, e os alunos também, escolas com bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, internet banda larga, quadra poliesportiva coberta. Dar um exemplo próximo aqui, o Uruguai tem garantido isso, e a educação do Uruguai está vivendo um momento de grande mudança. Então, o CAC ele pretende garantir esse padrão mínimo de qualidade. O que precisa para viabilizar o CAC? Precisa do novo Fundeb, fazendo com que a União saia de 10% de complementação ao fundo e avance para 50% de complementação do fundo. E o Conselho Nacional de Educação, é sempre importante lembrar, desde 2010 já deu um parecer favorável, já votou favoravelmente ao custo aluno qualidade inicial, normatizando o trabalho feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, o CAC está pronto para ser implementado. Precisa resolver a questão do financiamento. O financiamento
passa pelo novo Fundeb, que está fora da emenda constitucional, do teto dos gastos públicos federais, da emenda constitucional 95 de 2016. Perfeito. E também quando a gente olha para a meta 20, né, que é a meta de financiamento do Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação ele foi projetado com um acúmulo orçamentário progressivo, né? Então a gente teria mais um ano até 2018, se eu não estiver enganada, para chegar aos 7%, né, do PIB. Isso, até 2019. E ao final do decênio, né, que são os 10 anos da política, alcançar os 10% do PIB, né? Como é que a gente está com isso? Quanto hoje a gente está, de fato, investindo na educação? O PIB está valendo quanto hoje? E como é que você vê essa projeção dos 7%, depois dos 10%? É possível? Hoje não. Com a emenda constitucional 95 de 2016, né, que é um teto draconiano dos gastos públicos federais, né, por 20 anos, é praticamente impossível alcançar esse patamar. A chance é um novo Fundeb, né? Então é sempre bom lembrar isso, porque é a esperança que a área de educação tem, só a área de educação tem essa esperança. Eu quero deixar claro para os nossos companheiros da saúde, da assistência social, que isso não significa que a gente não vai lutar pela revogação da emenda constitucional 95. Nós temos total ciência que o cidadão ele tem um conjunto de direitos, não é só o direito à educação, nem o direito à educação é mais importante do que os demais direitos. É um direito tão importante quanto os demais, então a gente está sempre lutando pela revogação da emenda constitucional 95. Aliás, foi a fala do Kailash Satyarthi, laureado com o Prêmio Nobel da Paz, que disse que nenhuma medida legal, na semana passada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, nenhuma medida legal pode retirar recursos dos cidadãos. E ele estava se referindo exatamente à emenda constitucional 95. Porém, a gente não alcança nem os 7% nem os 10% do PIB por conta dessa emenda constitucional, mas é importante frisar que a sociedade brasileira tem que ter clareza de que sem o alcance desse patamar não é possível ter educação de qualidade. O Brasil tem dois desafios muito grandes ainda. Precisa criar cerca de 20 milhões de matrículas na educação básica, então educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação quilombola, quer dizer, tem uma série de desafios em termos de criação de matrículas, e nós estamos muito distantes de garantir um padrão mínimo de qualidade nas matrículas, né? Então, é por isso que precisa de 10% do PIB. Não é uma conta mágica, é uma conta na ponta do lápis, né? Que aliás precisa ser atualizada essa conta, e talvez já a demanda seja maior do que 10% do PIB, especialmente porque nós vivemos uma situação de recessão. Então, a sociedade precisa ter consciência que o financiamento da educação ele é o caminho para se viabilizar, ele é o meio para se viabilizar uma educação pública de qualidade. Perfeito, Daniel. E em 2013 também, vou voltar um pouquinho no sancionamento da lei do uso dos royalties do petróleo, né, e dos fundos do pré-sal também. Isso foi colocado em 2013, essa lei não chegou a ser regulamentada, né? Foi-se pensado que essa poderia ser uma saída, né, para que a gente conseguisse de fato aumentar o orçamento da educação. Por que você acha que a gente também não conseguiu caminhar com isso? Essa lei não foi regulamentada? Qual que é o impacto também, né, que isso trouxe para esse cenário educacional? Bom, então, a gente, quando incidiu também em defesa da distribuição de recursos do petróleo para a educação, é sempre importante lembrar, não são só os royalties, são os royalties e o Fundo Social do Pré-Sal. Quando a gente incidiu por essa legislação, o que a gente queria era aumentar o volume de recursos petrolíferos que financiariam a educação com o objetivo de garantir o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Só o petróleo sozinho não seria suficiente. Também se vendeu a ideia de que o petróleo resolveria o problema, mas não é verdade. O petróleo ajudaria muito, ele daria por ano cerca de 28 bilhões. Nós precisamos de 50 bilhões só para a educação básica, com um padrão mínimo de qualidade. Então ele é metade do que, um pouco mais da metade do que a gente precisava. Qual é o ponto? A lei não foi regulamentada, e a não regulamentação da lei, que foi um erro da presidenta Dilma, e tem sido agora um ataque frontal do presidente Temer, que não quer recursos do petróleo para a educação, não vem regulamentando essa lei, e a não regulamentação fez com que nesse ano, já 2017, nós perdêssemos 4,7 bilhões de reais que estão sendo produzidos e que deveriam chegar para a educação de recursos do petróleo que não estão financiando a área, numa área que depende da criação de matrículas para pré-escola, depende da melhoria do ensino fundamental, do ensino médio, além da expansão das universidades. A educação não é só educação básica, educação básica e educação superior. Ou seja, hoje a gente teria 4,7 bilhões de reais a mais num país em recessão
que seriam recursos que viriam para a educação e colaborariam, inclusive, para fazer com que o país saísse da recessão. Tem um estudo do IPEA, Ana, que é super interessante, que mostra que a cada R$1 investido em educação, o retorno é de 1,80 centavos. Então, a educação ela consegue ter um fator de ganho de 80% do que é investido nela, em termos de arrecadação de tributos, movimentação econômica. Então, investir em educação pública também dá resultado. E é exatamente isso que o governo Temer não está fazendo ao não regulamentar a lei do petróleo, e pior, ele está tentando desconstruir o marco regulatório do petróleo, que foi uma luta da sociedade civil, e não é uma política só do que foi a gestão da presidenta Dilma ou do presidente Lula. É uma política de Estado que vai muito além do que são os governos que passaram pelo país. A gente também recebeu bastante perguntas dos nossos leitores, né? E eu queria passar a vez um pouco para eles. O sócio Solano Cezefredo, ele fala o seguinte, né? Ele fala desse cumprimento, né, que tem que ser feito em até 10 anos, o PNE, e aí ele fala, mas com toda essa instabilidade política, né, que a gente está vivendo nesse momento, a possibilidade mesmo das metas serem alcançadas ou não, e com isso comprometerem os avanços necessários para a educação? Bom, a gente teve uma estratégia, Solano. A gente já em 2015 verificava que a política de austeridade na época do ministro Joaquim Levy era uma política equivocada. Ela foi muitas vezes criticada, inclusive em matérias aqui da Carta Capital, por articulistas como o Beluso, e eu concordo com as críticas que o Beluso fez. Era uma política equivocada, foi uma política equivocada e teve resultados muito ruins. E a gente já percebia que o Plano Nacional de Educação estava em risco, porque ele não estava caminhando, não era algo central na gestão pública federal. Qual foi a nossa iniciativa? A gente trabalhou muito e incidiu muito na construção da Agenda 2030 da Educação, que é uma agenda global, que está aquém do Plano Nacional de Educação, mas significa que é um cumprimento de cerca de 80% do plano. Então, é uma agenda internacional, aquém do Plano Nacional de Educação, mas que praticamente tem um resultado próximo, né? Essa agenda significa que o Brasil tem duas datas. Ele tem 2024 que cumprir o Plano Nacional de Educação, 2030 tem que cumprir a Agenda de Educação 2030, que está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A minha impressão é que está muito difícil cumprir o Plano Nacional de Educação, o que significa que a gente não vai desistir do plano, ainda assim, porque é uma questão de direito da população, né? Pela primeira vez na sua história, o Brasil tem que garantir educação pública de qualidade. O Plano Nacional de Educação foi a legislação mais avançada que nós tivemos em termos de busca dessa garantia. Agora, se não for cumprido, nós temos ainda a Agenda de 2030, que o Brasil se comprometeu internacionalmente. Enfim, ela tangencia, no caso, as metas do Plano Nacional de Educação. É a palavra perfeita, ela tangencia. Não é a agenda do plano, a agenda nacional é mais avançada do que a agenda internacional. Ainda assim, é um caminho. Né? O que a gente não pode é deixar de ter alternativas. Então a gente vai construindo alternativas. Veio a Emenda Constitucional 95. Nós construímos a saída da complementação da União Fundeb. Tem o Plano Nacional de Educação com dificuldade de ser cumprido. Nós construímos e incidimos na Agenda da Educação 2030. Na época eu até fui delegado da delegação oficial brasileira no Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul. Então é construindo alternativas que a gente vai tentando fazer com que a educação permaneça no centro da agenda pública, mesmo diante de governos como esse governo do Michel Temer, que é totalmente refratário à garantia dos direitos sociais. É importante fazer essa crítica. O governo Michel Temer é o pior governo que nós tivemos desde a Constituição de 88, aquele que mais tem desconstruído a Constituição de 88. Então, para conseguir driblar essa situação, enfrentar esse governo, a gente vai estabelecendo alternativas de incidência política. Perfeito. Agora eu vou passar para a pergunta do sócio Manuel Alves de Souza. Ele fala o seguinte, ele toca de novo na emenda constitucional, né? Como que isso agrava, né, a situação de cumprimento do Plano Nacional de Educação. E ele pergunta também se a viabilidade do PNE de alguma forma não passa pela reforma política. A viabilidade do PNE, o PNE já está aprovado. A reforma política fortaleceria, se for uma reforma política positiva, porque a gente tem risco hoje com o Congresso Nacional, como está composto, pelas leis eleitorais que elegeriam uma Assembleia Constituinte, se permanecerem as mesmas, a tendência é que o resultado é muito mais negativo do que positivo. Então tem que ter cuidado